Então, pessoal, se você chegou aqui é porque você já assistiu a primeira parte dos nossos vídeos, na qual a gente falava sobre os climas mundiais. Nós tratamos dos climas das faixas temperada e também das zonas polares. Agora, nessa parte de agora, nós vamos tratar os climas da faixa intertropical. Só para você poder lembrar, a faixa intertropical tem esse nome porque ela está localizada no planeta entre os trópicos de Câncer no hemisfério norte e de Capricórnio no hemisfério sul. Dessa forma, essa faixa intertropical vai ter uma característica muito peculiar, que vai ser a presença de climas que são quentes. Isso ocorre em função, é claro, da incidência de radiação solar que é mais intensa em regiões de baixas latitudes. Então, quanto mais baixa a latitude, quanto mais próximo nós estamos da linha do Equador, maior será a nossa incidência de radiação solar. Logo, os climas serão, consequentemente, mais quentes. Agora, nós vamos abordar alguns tipos climáticos importantes dessa zona ou faixa intertropical. Começando com o nosso clima equatorial. O clima equatorial, ele já tem esse nome sugestivo para poder dizer que está próximo da linha do Equador, que está recebendo direta influência da proximidade com baixas latitudes. Então eu coloquei aqui para você, ocorre em baixas latitudes do nosso planeta, aonde nós temos uma elevada média térmica anual. Ou seja, o clima equatorial é um clima que faz sempre muito calor. Aqui no Brasil, nós temos o clima equatorial dominando grande parte da nossa região norte. E a gente percebe que lá, a radiação solar, por ser sempre intensa, a temperatura vai ser sempre quente ao longo de todo o ano. O clima equatorial, por conta dessa característica, também vai apresentar uma baixa amplitude térmica anual. Você lembra que a amplitude térmica refere-se à variação da temperatura. A temperatura não varia muito nem ao longo do ano e também não irá variar muito ao longo do dia. Sempre nós teremos calor. Eu vou fazer uma observação aqui que você vai ver quando chegar na parte de climas do Brasil, que no clima equatorial só vai ter a presença de frio quando a massa polar avança até essas áreas, até essas regiões. E aqui no Brasil esse fenômeno fica sendo conhecido como fenômeno da friagem, ok? Mas, no geral, temperaturas sempre elevadas ao longo de todo o ano. As estações, por conta disso, não são muito bem definidas. Eu tenho, ao invés de verão, outono, inverno e primavera, eu tenho nessa faixa onde eu tenho o clima equatorial, verão, verão menor, verão menos quente e depois a prévia do verão. Então eu tenho 4 estações ali que apresentam a característica única de muito calor. Logo, as estações, ao longo do ano, não são muito bem definidas, nós não temos ali a percepção da característica específica dessa estação nas regiões de clima equatorial. As chuvas, elas são abundantes, elas podem chegar a média de 3.000 milímetros anuais, e o mínimo que esse clima pode apresentar é de 1.500 milímetros de chuva. Então você nota que as chuvas são bem abundantes. Eu pego a visão para você da floresta amazônica aqui no Brasil, que interfere diretamente nesse clima equatorial, fazendo com que as chuvas ocorram praticamente todos os dias. Show de bola? Pegou a visão do clima equatorial? Agora olha só o climograma, gente. O climograma aqui representando a cidade de Manaus, a cidade que vai ter esse clima equatorial. Aqui nós podemos perceber que a temperatura, olha só, ela se mantém na casa ali da média dos 30 graus. Alguns climogramas podem apresentar uma média de 28, 27 graus de média, o que representa também uma temperatura bem significativa, bem elevada. Perceba que a amplitude térmica aqui, ó, ela é uma amplitude térmica que não tem muita variação, correto? Belezinha. E olha as chuvas, gente. As chuvas estão abundantes ao longo de todo o ano. Aqui nos meses do inverno, que pegam ali julho, agosto, a gente sabe que são reduções na pluviosidade, mas que ainda se mantém bem significativa para a estação, né, que nós chamamos de estação um pouco mais seca, mas aqui você percebe que não há a presença dessa seca nem no inverno, e isso acaba colaborando para a temperatura ela sempre se manter bem elevada. Tá comigo até aí? Tá beleza? Olha só, próximo clima, o clima tropical. É um outro clima de faixa intertropical. O clima tropical também vai ocorrer em baixas latitudes, entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, e apresenta uma elevada temperatura por conta disso. Sempre os climas de faixa intertropical serão climas quentes. No clima tropical, eu tenho 2 estações definidas. Mas espera lá, aqui eu não vou ter uma variação na temperatura. Aqui eu vou ter uma variação na umidade.
As minhas duas estações referem-se à ideia de que eu tenho um verão que é muito chuvoso e um inverno que é muito seco. Verão chuvoso, inverno seco. Tanto o verão quanto o inverno aqui serão muito quentes. A única coisa que vai se modificar é o índice pluviométrico. Um exemplo de clima tropical vai ser o clima de Mumbai. A gente vai ter ali o Sudeste Asiático, o sul da Ásia, melhor dizer, sul e Sudeste Asiático, apresentando essa característica do clima tropical. E aqui no Brasil, a gente vai ter grande parte do Centro-Oeste, pegando ali o interior do Sudeste, do Nordeste também, da região Norte, que a gente percebe também essa faixa de clima tropical dominando grandes extensões do Brasil. Quando eu falo do sul da Ásia e Sudeste Asiático, eu estou falando do clima tropical de monções. Então, na Ásia, esse clima tropical recebe o nome de clima tropical monsônico. Verão chuvoso, inverno seco. É o mesmo tipo climático aqui do Brasil que vai dar origem à vegetação do Cerrado. Olha o nosso climograma aqui, gente. Mumbai, na Índia, vai ter o clima tropical. Perceba que é sempre calor, olha só aqui na faixa de média de 28 a 30 graus. E perceba também que as chuvas estão concentradas aqui no meio do ano. Cara, lembra que sempre que eu estiver falando de hemisfério norte, o verão ele vai ser no meio do ano. Então percebe aqui que o meu verão, olha só, ele é muito chuvoso. Porém, o inverno que vai ser no início e no final do ano é o inverno mais seco, em função, é claro, de eu estar falando aqui, me referindo do hemisfério norte. Se fosse o hemisfério sul aqui no Brasil, seria o contrário. Aqui no meio do ano eu teria o período seco e aqui no início e no final do ano eu teria o período chuvoso. Porque o hemisfério sul, nós vamos ter ali o verão acontecendo no início do ano e o inverno acontecendo no meio do ano. E um outro ponto importante que nós temos que falar sobre o clima tropical é que ele possui variações de acordo com os fatores locais. Aqui no Brasil é a melhor forma de a gente classificar isso, porque aqui nós vamos ter um clima tropical predominando no centro-oeste, como eu falei para vocês, mas no litoral eu tenho clima tropical litorâneo ou tropical úmido. Nas áreas de relevo eu tenho tropical de altitude, ok? Eu tenho lá a próxima região nordeste o tropical seco ou tropical semiárido. Então você nota que o clima tropical pode sofrer variações de acordo com os fatores presentes em cada localidade. Mas para você que vai fazer essa prova, não se preocupa com isso não. Eu estou só abrindo aqui uma brecha para que quando você for estudar os climas do Brasil, você venha a perceber as variações desse clima tropical. Show de bola? Belezinha? Vamos continuar? Olha para cá, o clima semiárido, quase muito seco, quase árido. O clima semiárido é dito como um clima de transição em faixa intertropical. O clima semiárido geralmente transita entre duas áreas úmidas. Aqui no Brasil, o clima semiárido vai estar presente no sertão nordestino, transitando exatamente de um litoral que é muito úmido, na nossa zona da mata nordestina, para um interior que também vai ser um clima mais úmido, que é o interior, por exemplo, da Amazônia, o oeste do estado do Maranhão. O clima semiárido aparece em transições, tanto na faixa intertropical, quanto também na faixa temperada. Olha só, apresenta uma elevada média térmica anual. Quando está em faixa intertropical, o clima semiárido faz muito calor. E as chuvas são mal distribuídas. Na sua prova pode aparecer como chuvas irregulares, chuvas escassas. Você está observando aí aonde aparece esse clima semiárido do nosso planeta, correto? Então, sempre que você ler chuvas mal distribuídas, chuvas escassas, você pode associar o clima semiárido. Muita gente pensa que esse clima é o clima desértico, mas não é. O clima semiárido apresenta chuvas, só que como são chuvas com baixo índice anual, a gente vai dizer que as chuvas ali são escassas ou mal distribuídas. Olha aqui um detalhe, gente, que aparece no livro do Eustáquio de Sene. Pode ocorrer também na zona temperada. Na zona temperada também pode aparecer a característica desse clima de transição. Nesse clima semiárido de zona temperada, eu vou ter uma característica um pouco mais diferente. Ele vai ter invernos que são mais frios, e isso ocorre por causa da carência de umidade. Como eu não tenho muita umidade para segurar esse calor que o sol emite, a temperatura tende a cair bem consideravelmente. E no período de inverno, onde o calor já é menos intenso, então isso daí tende a se agravar muito mais. Então, o clima semiárido no inverno tende a ser bem frio. E apresenta uma elevada amplitude térmica também, tanto diária quanto anual. Isso
falando do semiárido de zonas temperadas. Aqui no Brasil, o clima semiárido nordestino é diferente. Apresenta elevada média anual térmica, calor sempre e as chuvas sempre mal distribuídas, mas mesmo assim faz muito calor. É só para você saber diferenciar o clima semiárido do Brasil, aqui da faixa intertropical, de, por exemplo, o clima semiárido dos Estados Unidos. Como está sendo apresentado aqui em Denver, que fica nos Estados Unidos. É o exemplo do clima semiárido. Perceba aqui, ó, chuvas mal distribuídas, olha só, chuvas bem escassas, correto? A temperatura no verão muito quente, estou falando de Estados Unidos, hemisfério norte, olha só, o verão no meio do ano. E o inverno, a temperatura bem baixa, como está dizendo aqui, ó, invernos bem frios. E olha só a minha amplitude térmica, está dizendo que é elevada aqui, correto? Olha só, varia de 0 até a casa de 30 graus entre o inverno e o verão. Então varia 30 graus de temperatura ao longo do ano. Então uma temperatura que oscila bem significativamente, a amplitude térmica anual é bem considerável. E para a gente encerrar, nós temos o clima desértico, que você já sabe, né? Clima desértico caracterizado por ser um clima seco. Aqui eu tenho os desertos ocorrendo em áreas próximas aos trópicos. Isso porque, próximo aos trópicos, eu tenho no planeta o encontro, a chegada dos ventos contralísios. Ventos contralísios, se você já viu a nossa aula sobre circulação atmosférica, são aqueles ventos que vão soprar e eles têm a característica de serem ventos menos úmidos. Quando os contralísios atingem essas áreas dos trópicos, dão origem a desertos. Somando os ventos contralísios às correntes marítimas frias, que também tendem a soprar um vento mais seco, nós vamos perceber que os desertos no planeta estão muito localizados próximos aos trópicos. Você está vendo esse mapinha aí, você está observando que a grande maioria dos nossos desertos aqui no planeta, nós temos esses desertos localizados próximos das faixas dos trópicos, tanto de Câncer quanto de Capricórnio. Belezinha? Olha só, baixo índice pluviométrico, chove bem pouco no deserto e é caracterizado por uma elevada amplitude térmica, tanto ao longo do ano quanto também ao longo do dia. Olha para cá, eu tenho aqui o clima do Cairo no Egito, perceba que está variando aqui, ó, um pouco mais abaixo de 10 graus, chegando até aqui pouco mais de 30 graus entre o verão e o inverno. Então a amplitude térmica é bem significativa. Ao longo do dia, como eu não tenho muita umidade, ao mesmo tempo que a área absorve muito calor e fica muito quente de dia, de noite perde muito calor, fica frio, então a temperatura oscila de maneira bem considerável. Vale ressaltar que também desenvolve-se no deserto uma vegetação adaptável, uma vegetação que nós chamamos de xerófila, composta por cactáceas, o que faz, é claro, ter uma riqueza, uma biodiversidade bem específica dessa região de clima desértico. Vamos, amigos, espero que você tenha entendido. Se você gostou, deixa o likezinho aí. Tamo junto, quadro é seu, grande abraço.